Eu vou iniciar falando de algumas questões relativas ao meu processo e ao que aconteceu comigo, no caso, tanto o impeachment sem crime de responsabilidade, como o que aconteceu posteriormente. O golpe, ele foi dado porque nós tínhamos, ao contrário de quase todos os outros países da América Latina, no Brasil, impedido que os processos neoliberais ocorressem de forma acelerada. Nós impedimos, por exemplo, que privatizassem a Caixa, o Banco do Brasil, a Petrobras, a Eletrobras, o que for, quando o Lula foi eleito em 2003. E não era uma coisa trivial a questão das privatizações. Além disso, nenhuma das reformas fundamentais do neoliberalismo foram implantadas aqui. Não desregulamentaram o mercado de trabalho, nós não tínhamos uma clara direção no sentido de mudar o sistema previdenciário. Enfim, houve um processo incompleto com o Collor e o Fernando Henrique. Foi incompleto. Neste processo, quando nós surgimos em 2003, há uma situação extremamente grave. Naquela época, sim, o Brasil estava quebrado. O Brasil estava quebrado porque nós tínhamos uma dívida interna, aliás, externa, que nós não tínhamos reservas para cobrir. Havia, portanto, uma situação de insolvência do país. E isso explica porque o Fundo Monetário baixou aqui e impôs uma série de medidas, geralmente todas elas voltadas para garantir o pagamento dos juros, prioritariamente a qualquer outro investimento social ou qualquer outra iniciativa que levasse a investimentos em infraestrutura, a qualquer outro projeto na área de saneamento, habitação, transporte, enfim. É vedado, enquanto você não fizer o que eles chamam de dever de casa, que é ser capaz de pagar os juros, é vedado qualquer processo de investimento. Nós assumimos com o Fundo Monetário aqui dentro. E aguentamos o Fundo Monetário em 2003, 2004 e metade de 2005. Neste momento, nós tivemos recursos suficientes para saldar a dívida do Brasil com o Fundo Monetário. Eles não queriam receber, eu me lembro perfeitamente bem, eles não queriam receber, obviamente, porque ter um país do tamanho do Brasil atrelado a eles era, sem dúvida nenhuma, uma afirmação de poder do Fundo Monetário. A partir daí, vamos lembrar que a Argentina também tinha sido praticamente destruída economicamente nos anos 2000 e 2001, e você tem, então, naquele momento, uma situação bastante delicada. Ao assumirmos e pagarmos o Fundo Monetário, foi um momento importante, porque a partir daí nós assumimos inteiramente o controle da política do país. Inteiramente, obviamente, com todas as restrições que um sistema tem diante de um governo, mas de forma bastante efetiva. Passamos a modificar as condições e os pagamentos, mas naquela época nós sofremos um efeito de uma crise pequena, mas sofremos um efeito de uma crise que vai durar até outubro de 2005, se não me falha a memória. E, já então,
começa o processo de tentar resolver o problema eleitoral através de um golpe político. É quando há uma pressão enorme sobre o ex-presidente Lula, no sentido de que ele, se renunciasse a concorrer à eleição, eles barrariam o chamado, as investigações do mensalão. Obviamente que o presidente Lula não só não aceitou, mas foi para a rua fazer sua campanha. E eles apostaram, então, que não iam, cogitaram no impeachment, apostaram que não fariam, que nos deixariam, a palavra é, vamos deixá-lo sangrar. Ao invés de sangrar, nós ganhamos a eleição. E, a partir daí, como já tinha um tempo de recuperação da atividade econômica internacional, nós também crescemos. Aí cabe uma discussão. Muita gente diz que nós crescemos por conta do boom das commodities. Muita gente diz isso. Só que, se você for olhar naquele período, o boom das commodities, ou seja, as exportações, sem ser commodities, as exportações como um todo, respondem por 11% do PIB. O boom as commodities por 6,8% do PIB. 60% do PIB é o crescimento do consumo de massa. Na verdade, naquele momento, o início é o grande propulsor é o consumo de massas. E, num segundo momento, é a ampliação do investimento público. Tanto do investimento público, o investimento privado sempre um pouco atrás. No investimento público cresce investimento em ferrovia, rodovia, porto, aeroporto, energia e água, segurança energética. E há uma característica marcante dos nossos governos que tendem a menosprezar. Qual é a característica que tendem a menosprezar? A questão da redução da desigualdade. E aí, é importante notar que, na questão da desigualdade, nós nadamos contra a corrente. A corrente era ampliar a desigualdade no período. Não só nós, mas muitos países da América Latina, como a Venezuela, o Equador, a Bolívia, enfim, vários países da América Latina, Argentina, esses países buscam e entram nessa questão fundamental, que é vamos reduzir a desigualdade no continente mais desigual do mundo. É contra a corrente de toda a tendência internacional. Porque se a gente pegar os indicadores, o crescimento da desigualdade neste período de 80, com aceleração, inclusive durante o crescimento bastante acelerado a partir de 2001 de todos os países envolvidos. É a crescente desigualdade na acumulação de riqueza e renda. Que aquele estudioso chamado Piketty mostra com clareza como é que esse processo se dá. A nossa luta contra a desigualdade, ela é uma luta inicial. A gente dá os primeiros passos. Nós não damos todos os passos, porque nós tivemos 13 anos para fazê-lo. E ninguém faz nesses 13 anos todos os passos. Mas o que é relevante na nossa política? Primeiro, a questão da distribuição de renda, prioritariamente, e riqueza, ela perpassa todos os programas.
Nós abandonamos a característica maior dos programas do PSDB, que é fazer programas sociais com dimensão bastante reduzida, o que os transformam em programas piloto. Exemplo, se você tem pessoas, você tem 56 milhões de pessoas que precisam receber Bolsa Família, não adianta você dar para 10 mil. Você não resolve o problema. Não adianta você tomar medidas pontuais e localizadas, porque a pobreza tem várias caras e ela é distribuída territorialmente. Você tem de saber quem são os pobres e tratar de, do ponto de vista republicano, relacionar com eles. E aí nós criamos, de fato, ao longo desse tempo, eu acho que a Tereza Campelo já esteve aqui, talvez ela já tenha explicado isso, nós criamos uma tecnologia social. Né? Nós fizemos um cadastro, nós tomamos providências para dar dimensão a essa política. E não é pura e simplesmente renda. Renda é importante. Mas nós iniciamos o processo de distribuição de riqueza. Naquele sentido que eu disse, fizemos grande distribuição de terra. E no caso das casas, o Minha Casa Minha Vida tem uma característica, que é ele, talvez de todos os programas, junto com Bolsa Família, talvez, ele deixa uma questão ligada ao orçamento público. Não há como no Brasil fazer um programa de habitação popular que não seja com base em subsídio. Porque a equação da renda não fecha. Uma pessoa que ganha um salário mínimo ou dois, essa pessoa não tem poupança. Ou seja, o quadro típico é esse, de 1 e 2 não tem poupança. É aí que está o déficit habitacional. Ótimo. Como é que você faz um programa que constrói casa, que custa 50 mil reais, 60 mil reais, e essa pessoa paga essa casa? Ela não paga, não fecha a equação, não fecha a conta não fecha. Então, o que tem de ser feito? O Estado brasileiro bota a mão no bolso e ficha a casa. Você não ficha toda, mas você ficha uma parte da casa. A parte da casa que você tem de fichar para a pessoa poder comer, para botar os filhos na escola, para ela fazer tudo isso, não baixa de 90. Não baixa de 90. Aí, o programa com maior gasto que nós tínhamos era o Minha Casa Minha Vida. Porque o subsídio era bastante elevado. Ou não tem programa social. E quando você faz programa social no Brasil, vou repetir, não é para 100 mil pessoas. Né? Um movimento social pode fazer programa para 100 mil pessoas. O Estado não. Ou o Estado faz para milhões de pessoas, ou ele não faz programa social. Então, entra aí uma questão seríssima, que é a questão do orçamento. O orçamento, ele é a forma pela qual você pode realizar isso. É o orçamento e sua estrutura. O fato que nós temos o banco, é o fato que nós temos o BNDES, que é o único banco que empresta no longo prazo no Brasil, vou repetir, o único banco que empresta há 30 anos, há 20 anos, ou acima de 15 anos no Brasil, chama-se BNDES. Nenhum banco privado no Brasil se dá ao direito ou se dá a responsabilidade de emprestar para o Brasil no longo prazo. Não tem isso. Então,
O que acontecia naquele momento? Acontecia que uma parte expressiva do orçamento foi sim destinada aos pobres. Foi sim. Isso é inequívoco. O Pato tem razão. Do ponto de vista dele, Pato. Não de ponto de vista do resto da população. Mas do ponto de vista dele, Pato, é absolutamente razoável que ele queira ficar com a maior parte. Razoável para ele, Pato. Para nós, não. E aí, eu acho que tem uma coisa importante que nós todos que temos compromisso com o país temos de lembrar. Não existe como o Estado brasileiro fazer face às imensas desigualdades sociais existentes no país. Não só em termos de agora, o que está acontecendo, mas em termos de todo o passado acumulado, sem impostos. Não há. Não há. E aí, eu lembro da imensa solidão quando nós propusemos a CPMF. CPMF, o que é a CPMF? Eu vou falar porque um dia pode voltar, né? Um dia essa questão tem de ser rediscutida e claramente rediscutida. O CPMF é uma tributação sobre transação financeira. Ela é eminentemente progressiva. Por quê? Quem é que faz transação financeira em alta escala nesse país? É quem transaciona 2 milhões, 5 milhões, 1 bilhão, 500 milhões. Não é quem ganha 10 mil reais. Não é quem ganha aposentadoria. E quem ganha aposentadoria e ganha até 2 mil reais pode estar perfeitamente isento. E ganha salário e idem. Agora, ela é 0,038, né? 0,038. Bom, se ela é 0,038, você imagina o seguinte, vamos supor que fosse 10%. Ela não é, é 0,0 qualquer coisa. A alíquota. Vamos supor que fosse 10%, só para calcular. 10%, gente, de 10 milhões é diferente de 10% de 1 milhão. É diferente de 10% de 50 mil. É óbvio que ela é progressiva. Óbvio. Mas não foi só por isso que não quiseram a CPMF. É porque, como nessa questão, é tributação sobre transação financeira, ninguém deixa de ser visto. Como ninguém deixa de ser visto, a gente vê quem está sonegando imposto. Bom, tá. Então, essa é uma situação que eu estou tentando começar a entrar na segunda etapa, que eu quero discutir. Por exemplo, eu quero discutir as afirmações. 1, o Brasil estava quebrado. 2, eu quero discutir todas as argumentações e quero discutir uma outra, finalmente. Quero discutir na nossa próxima aula. É o seguinte, qual é o que eu quero discutir? Nós temos uma recuperação à vista? Temos uma recuperação à vista? Que tipo? O que está acontecendo na economia? Quais são as possibilidades nos próximos anos? Estas questões eu gostaria de discutir com vocês, mas também eu quero discutir o caráter do golpe, porque o golpe não é pura e simplesmente uma ação política. O golpe é necessariamente, a primeira fase é uma ação política. Suspende a democracia,
para que a gente possa passar com a segunda fase. Adotar um projeto para o Brasil que não foi eleito, mas é um projeto econômico, claro. Nesta fase, nós temos de discutir quais são as consequências econômicas, o que acontecerá no país a partir daí. Não só em termos de recuperação, mas que país é esse que, se nós não fizermos nada para reverter através de um referendo revogatório e fazer avançar em outra direção, será o país que está saindo dessa ação inequivocamente distorcida e de retrocesso reacionária que nós estamos vivendo. E a terceira etapa é: quais são as consequências para a democracia de uma inviabilização judicial do presidente Lula? A Dilma fez referência aqui a vários autores que estão neste artigo que ela escreveu. Vira a capa aqui, por favor, Dilma, do livro, que vocês podem baixar em download na página da Fundação Perseu Abramo. É bem interessante o artigo e vale a pena para a gente continuar a nossa aula, porque as referências sobre a financiarização que ela trabalhou aqui estão no artigo e vão iluminar o debate que nós vamos continuar.